Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos que estão me ouvindo lá no final, a última fileira. Glória a Deus. Queridos, glória. Aí o sonoplasta aí dando uma força. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Eu agradeço pelo presente. Parabéns a todos os pastores, que são aí uma pérola em nossas vidas. Em especial a minha pastora, por me pastorear, pastor Rômulo na supervisão, e a todos vocês que completam aí, que integram o corpo pastoral do Vale de Bênção. É uma honra servir ao vosso lado, Meus irmãos, é uma alegria, assim como uma extrema responsabilidade estar aqui com vocês. Estamos diante da turma aí, do grupo que compõe o corpo de liderança do Ministério Batista Vale de Bênção, o que para nós é uma extrema alegria, porque vocês são realmente, vamos dizer assim, o apoio humano mais especial que nós temos na Terra. São vocês que estão na lida, na labuta diária, vamos dizer, das nossas igrejas. Então eu sou extremamente grato por ter essa oportunidade. Para mim é uma honra muito grande e eu espero do fundo do coração poder contribuir com vocês. Eu tenho uma proposta, mas eu ainda vou conversar com o meu supervisor ali sobre a proposta. Hoje a minha ideia com vocês é uma visão mais panorâmica sobre liderança, e a ideia para o próximo encontro, caso ele concorde, se for com vocês, vai ser algo mais, vamos dizer, específico. Hoje nós vamos ver alguns princípios que não podem faltar, algumas atitudes que não podem faltar, e no próximo encontro nós trataremos de questões mais específicas, tipo, qual é exatamente a finalidade do obreiro, do diácono, do evangelista, de cada função, de cada serviço na casa do Senhor. Qual é a postura que o ministério aguarda do líder? Qual é a postura, as atitudes que o ministério aguarda de um obreiro, espera de você? Então, isso vai ficar para o segundo encontro. Esse de hoje seria uma visão mais panorâmica da liderança, mas eu espero do fundo do coração lhe edificar. Também vou de antemão já me explicar que quando eu usar o termo obreiro, líder, oficial, entenda que é para você, independente da função que você exerce, do cargo que você tem. O que nós vamos tratar aqui se aplica a todos. Então, por questões linguísticas, a gente vai utilizar só um dos termos, mas aí você entende que é para você, tá bom? Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico,
apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não estejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incensos. Amém? Querido Senhor, em nome de Jesus eu te peço, eu te clamo, meu Deus amado, que nesta noite eu venha ser apenas um instrumento para falar tudo aquilo que o Senhor almeja falar à tua igreja. Meu Senhor, fale conosco, meu Pai amado, que o Senhor possa revelar a tua vontade para as nossas vidas. Edifica-nos, Senhor amado, habilita-nos, Senhor, renova-nos, Pai amado, para fazermos a tua obra. Eu te agradeço por essa parte do corpo de obreiros do Ministério Batista Vale de Bênção que aqui está. Eles são, meu Deus, escolhidos por ti, para carregar, meu Pai amado, a bandeira do teu evangelho e para ajudar, meu Pai, na condução deste ministério. Então abençoa a cada um, em nome do Senhor Jesus eu te oro e te agradeço. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Ezequias vai reinar, vai liderar, o que por si já é um grande desafio, já é um desafio, eu diria, um tanto assustador, diante do tamanho da grandeza, da amplitude desta obra que está sendo confiada a este líder. É um grande desafio, que impõe grandes responsabilidades, mas também é uma grande honra, que deve alegrar o coração deste rei, ser escolhido pelo Rei dos Reis para servir o seu povo em uma posição de liderança. Meus amados, esse sentimento de gratidão nunca pode se afastar do coração do obreiro. Esse reconhecimento do tamanho da grandiosidade, da excelência, da responsabilidade que é servir na casa do Senhor, nunca pode se apartar dos nossos corações, mas também o reconhecimento e a gratidão por ser escolhido para tão grande obra, para tão bela obra, como a que vocês, como a que nós fomos escolhidos para fazer, servir ao rebanho de Cristo Jesus. Então, de antemão, eu estou aqui perante vocês, um povo que recebeu uma responsabilidade gigantesca da parte de Deus. Pastor, eu devo temer diante disso? Sim. Eu devo tremer diante disso? Eu estou tremendo. Sim. Mas eu devo me sentir feliz? Sim. Eu devo me sentir honrado? Sim. Você foi selecionado para servir ao Deus, ao exército desse Deus, ao reino do Deus de toda a terra. Então você tem motivos de sobra para se alegrar, para adorar, para glorificar ao Deus das nossas vidas. Então eu quero que você entenda. Ele está assumindo um reinado, um reino em crise. E isso nos mais diversos aspectos. Ele não está pegando um reino saudável. O pai de Ezequias era Acaz, um rei totalmente idólatra, pervertido, que conduziu Israel à perdição. Porém, quem é Ezequias? É alguém que, assim como eu e você, foi chamado para um novo entendimento quanto à obra. Qual é o entendimento? É o entendimento de que para o líder se ampliam as responsabilidades. Ele está assumindo um reino em crise.
crise financeira, crise moral, crise espiritual, aspecto da segurança, aspecto da saúde pública e tudo que você possa imaginar quanto ao reinado de um homem nesta terra. Pastor, e onde é que eu me encaixo nessa situação? Exatamente aí. Aonde? Na multiplicação das responsabilidades. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que para um membro, ele tem que se preocupar se a palavra é boa, se o louvor é bom, se o clima é espiritual. Um obreiro se preocupa com tudo isso, se preocupa se a luz está paga, se preocupa se tem lâmpada queimada, se preocupa se o templo está limpo. Um obreiro se preocupa se faltou alguém na escala. Um obreiro se preocupa se o pregador veio ou não, porque se não tiver aqui, o obreiro se dispõe para pregar, o obreiro se dispõe para servir. Entenda uma coisa: servir a igreja como obreiro, como diácono, como líder da igreja, é entender que a partir de então, as nossas responsabilidades serão ampliadas. Aquilo que não era da minha conta passa a ser. Então, a partir de hoje, você já entra sabendo. Passou o tempo que eu ia me preocupar só se a pregação foi boa ou não. Hoje eu chego e estou olhando se o chão está limpo ou não. Eu chego e estou olhando se o meu pastor está assistido ou não. Eu chego e estou olhando, olha, tivemos agora uma oportunidade tremenda para demonstrar esse nosso chamado à liderança. Tivemos um lockdown, igreja fechada por meses. Surge uma pergunta muito simples: nesses meses de igreja fechada, quantas vezes você foi à sua igreja perguntar ao seu pastor se as contas estavam pagas, se a luz tinha sido paga, se o pastor estava assistido, se a obra estava bem mesmo com os templos fechados, se o povo estava contribuindo, se as orações estavam acontecendo? Meu querido irmão, esta noite eu não vim tirar o romantismo da tua vida quanto à honra de ser reconhecido como obreiro. Eu vim te dizer que além de honra, você recebe nas mãos responsabilidades. Então, pastor, o primeiro aspecto que você trata é esse? Sim. Chegou à posição de liderança, você precisa entender: tudo isso agora me diz respeito. Eu não estou aqui mais só para preencher cadeira e receber. Eu estou aqui para servir a casa do meu Deus. Estamos diante de Ezequias, e o texto começa falando de tempo. O texto diz que ele iniciou o seu chamado, o seu reinado, com 25 anos de idade. E aí o texto vai nos dar outra informação para complementar. E vai dizer: e reinou por 29 anos. Isso é, ele serviu mais do que viveu até servir. Alô? Ele serviu mais do que viveu até começar a servir. É daí que nós precisamos começar a avaliar como temos investido o nosso tempo na obra de Deus. É a partir daí. Eu não sei quanto tempo você viveu até ser chamado para servir. O que eu sei é que para nós que fomos chamados ao serviço na casa do Senhor, é servir do que encontramos a verdadeira vida. Então eu quero te dizer de antemão: você tem muito para viver servindo ao Deus da sua vida. Mas avalie suas prioridades, porque um membro pode até chegar e dizer assim: eu estou sufocado com a programação da igreja. Um membro pode até chegar e dizer: eu ainda tenho muita coisa para viver. Um membro pode até chegar e dizer: eu estou sem tempo para vir à igreja. Mas o obreiro não. O obreiro entendeu que a partir do momento que ele é chamado para servir, sua vida começa ali, porque ele vai servir muito mais do que viveu até começar a servir. Então compreenda: servir a Jesus como um servo, como um obreiro na casa do Senhor, não é exatamente um piquenique, não é exatamente uma colônia de férias, é campo de batalha, é guerra travada,
É lutas diárias, são labutas a cada ciclo que se passa. Se você venceu lutas, glória a Deus, aproveita o descanso, porque daqui a pouco está chegando mais. E eu louvo a Deus por isso, porque certa vez eu ouvi na minha vida que as lutas, as batalhas, são aonde é formado os verdadeiros guerreiros, os verdadeiros lutadores. Eu cansei de ouvir na Marinha que a perfeição vinha pelo ato da repetição no campo de batalha. Então você que está recebendo muita luta, muita prova, você que está passando muita batalha, inclusive por servir a Deus, dê glória a Deus. Ele está te forjando um bom obreiro, Ele está te forjando um bom líder. E aí compreenda, a minha vida acabou de começar, porque ela iniciou assim. Então nós precisamos compreender essas coisas. A caminhada é fácil, pastor? Não. É tranquila, pastor? Nem tanto. Vale a pena, pastor? De certo, sim. Mas ser obreiro é uma caminhada de renúncias, assim como Ezequias. Eu quero que você compreenda uma coisa que talvez você não sabia. O rei não faz o que ele quer. Nós imaginamos que ser rei, ouvir o príncipe e princesa de Jesus, é fazer o que eu quero, mas não é. Lembra de Assuero? Quando Vasti cometeu aquele prodígio de não atender ao chamado do rei. Não pense que o rei colocou Vasti para fora, não. Foram os conselheiros que disseram: rei, você precisa tomar uma medida dura. Por quê? Porque você representa todo o reino. É você quem nos representa, então você precisa fazer algo. Eles decidiram o que seria feito e o foi. Não é à toa que o texto vai dizer que algum tempo depois Assuero estava pelos cantos sofrendo com saudade de Vasti. Então, pastor, parece lindo, nós nos maravilhamos com a honra de servir, com a honra de pregar, com a honra de receber um título de obreiro, de diácono, de líder, uma posição, de usar uma gravata, de usar uma roupa bonita, mas entenda, vai muito além disso. Essa caminhada ministerial é uma caminhada de renúncias. Um rei não faz o que quer, não fala o que quer, não se veste como quer, não se comporta da maneira que quer, porque o rei representa o reino. E onde é que isso se aplica em mim, pastor? Você também não. Você não faz o que você quer, não se veste como quer, obreiro, líder. Você não fala da maneira que você falava, da maneira que você gostaria de falar. E por que eu não faço isso? Porque se o rei Ezequias representa o reino lá do sul de Israel, se ele representa Jerusalém, você representa o reino de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você está nesta terra representando o nome do Senhor. Então, meu irmão, de cara tenha uma certeza. Você foi chamado a uma caminhada de honra, mas a uma caminhada de renúncia. Não são só flores, você caminhará pisando em espinhos por vezes. Essa questão do tempo é bem frisada no texto. Eu quero que você entenda que nós estamos falando de um dos maiores reis que este reino já viu. Ezequias, para mim, é uma figura esplêndida, maravilhosa, é um homem espetacular, um grande líder que fez a diferença. Mas escute bem, quando a Bíblia vai ressaltar a trajetória de Ezequias, quando a Bíblia vai falar, ele já tinha testemunho provado e aprovado pelo crivo do tempo. Ele não era mais um menino, ele não era mais um inexperiente, ele não era mais um líder suscetível às mudanças, suscetível a alterações conforme as situações. Quando a Bíblia vai ressaltar sua trajetória, ela já vai ressaltar ele tendo vencido este trajeto. E é aí que nós precisamos compreender a importância de valorizarmos isto. E eu começo te dizendo, não tenha pressa para o tempo passar, porque esse costuma passar bem apressadinho, você querendo ou não.
E acredite, eu já cometi esse erro de olhar para mim, me sentir novo demais para uma obra e almejar ser mais velho. E hoje eu paro e digo, pelo amor de Deus, eu estava brincando, vai devagar. Porque é absolutamente rápido a forma como o tempo tem passado rápido. E qual é o conselho que você me dá diante disso, pastor? Não tenha pressa para ser reconhecido. Não tenha pressa para pular etapas da sua vida. Não tenha pressa para receber honrarias que virão com o decorrer da caminhada. Viva o seu hoje, porque ele lhe servirá de testemunho amanhã. O que você está construindo hoje, o que você está fazendo hoje, ela servirá para respaldar a tua trajetória amanhã. Então tem calma. Qual é o segredo, pastor? É servir com amor a cada dia que você tem. E outra coisa que eu preciso compreender dentro desse mesmo contexto: eu não devo ter pressa para pular degraus. Eu estou me referindo a consagrações. Tem gente que parece que obrigatoriamente quer ser consagrado todo ano a uma coisa diferente. Foi consagrado a obreiro hoje, amanhã eu quero ser diácono, porque depois de amanhã eu já quero ser evangelista, porque daqui a 4 dias eu quero ser pastor. E aí, você está entendendo por que nós tínhamos que falar sobre isso, para depois nós irmos aos pequenos detalhes? Aproveite o que cada função, aproveite o que cada posição, aproveite o que cada oportunidade que a tua igreja tem te concedido tem a te oferecer. Se você hoje está sendo um obreiro, busque a Deus para ser o melhor obreiro que você puder. Se hoje você serve como diácono, tenha alegria em buscar ser o melhor diácono que você puder, porque lá na frente, quando você estiver em uma posição, ninguém vai poder olhar para você e dizer: queimou etapas. Ninguém vai poder olhar para você e dizer assim: chegou aonde chegou bajulando o pastor, chegou aonde chegou porque era o queridinho da igreja, tenha prazer em servir. E ainda tem mais: se você não amar o que te foi confiado hoje, você não merece o que você almeja amanhã. Você não merece. Já contei esse testemunho aqui, é porque marcou tanto minha vida que eu nunca esqueci. Olha, faz uns 7 anos. Um amigo que chegou lá na igreja que eu sirvo e olhou para a igreja e disse assim: que igrejona! Começou a usar esses termos. E eu disse, conversando com ele: você como está? Ele disse: rapaz, o diabo desse presbitério se agarrou comigo e não me solta. Eu sou presbítero até hoje. Na hora eu pensei e disse: o erro não foi seu. O erro foi de quem lhe levou a presbítero. Jamais alguém com essa mentalidade merecia uma função tão honrosa. Se você é desse que olha e diz: eu sou só um obreiro, eu não tenho importância para a igreja. Se você é desses que olha e diz: eu sou só cooperador, eu não sou reconhecido na minha igreja, você não merece ser nada mais do que isso. Nada mais. Deus só nos levará a coisas grandes quando aprendermos a valorizar as pequenas. E o pior de tudo é que a maioria de nós pede coisas grandes sem nem saber o que está pedindo. Porque tem gente olhando e dizendo: grande mesmo eu seria se eu fosse pastor. E às vezes Deus está olhando para a irmãzinha que é cooperadora e está amando muito mais a postura dela do que a postura de muitos cargos. Então tenha calma, deixe o tempo passar, viva cada momento, viva cada experiência, aproveite elas. O texto continua, e a continuidade desse texto vai dar referências familiares de Ezequias. Isso aqui é outro fator imprescindível. Muitos obreiros discorrem no erro de abandonar as suas famílias em prol da igreja, quando a igreja nunca lhe pediu isso. Você jamais ouvirá neste púlpito ou em qualquer outro púlpito das nossas igrejas alguém lhe incentivando a ser omisso, a ser irresponsável com a tua família. Antes, eu te digo mais: se alguém o faz isso, a própria igreja, que isso não acontece, que te induziu a isso, será a primeira que vai te abandonar quando você perder a sua família.
A sua família é o seu primeiro ministério. Humanamente falando, aqui da terra, é ela. Paulo já orientava que nós devemos cuidar do nosso lar, que quem não o cuida jamais fará como é para ser feito aqui. Então, em nome de Jesus, entenda a postura de Ezequias. Ezequias tinha um pai complicado. Ezequias tinha um pai que sacrificava os próprios filhos no altar de deuses estranhos. Um pai que implantou uma idolatria terrível em Israel. Mas Ezequias chegou a trabalhar no reinado do seu pai. Porque Ezequias é daqueles que não desiste da sua família. Ezequias é daquele que olha e diz assim: minha família pode ser complicada, mas é a minha família, eu preciso lutar por ela. Pode ter problemas, mas é a minha família. Porque às vezes nós somos, que termo eu usaria, né? Nós somos bondosos demais com as vidas que chegam à igreja. Nós olhamos e sem discriminação nenhuma, pode ser o que for, é recebido e tratado com amor. E não temos a menor misericórdia, a menor compaixão na nossa casa. Então aprenda, obreiro, servo, líder, lute pela sua família, lute pela conversão da sua família, busque a sua família. Agora eu quero passar para o outro ponto, porque o texto vai perturbar um pouco a nossa mente, porque vai dar o nome da mãe dele, mas não fala o nome do pai. Aí quando o texto continua, vai dizer o seguinte: ele fez o que era reto, conforme o seu pai, Davi. Não, Davi não era o pai. Davi não era o pai. Nós estamos tratando de referências. E aí eu entro em outro assunto que é indispensável ao líder. Todos nós precisamos, eu diria até devemos, ter referência nessa terra. Todos nós. Não é errado você ter referência e referenciar em alguém. Em certo ponto não é errado nem copiar alguém, desde que esta pessoa tenha vida no altar de Deus. O texto vai apresentar o pai de Ezequias e poderia falar o seu pai carnal, o seu pai humano, dizer: olha, ele fez tudo que era certo, diferentemente do seu pai Acais. Mas o texto vai dizer: ele fez tudo que era reto, conforme o seu pai Davi. Ele tinha referências nessa terra. Quer se referenciar em alguém? Busque pessoas que tenham vida no altar de Deus. Quer se referenciar em alguém? Busque pessoas que tenham testemunho. Testemunho. Eu me recordo, a minha adolescência, há uns 2 a 3 anos atrás, que naquela, fala naquela época, dá uma ideia de muitos anos. Não, então, que era muito comum, os jovens, por exemplo, os adolescentes da igreja, as moças se apaixonavam pelos irmãos que mais pareciam com crente. Então nós tínhamos prazer em andar com a gravata no bolso, a Bíblia quanto maior melhor. Parece bobagem, mas esses referenciais nunca deveriam ter acabado. Eu me lembro de uma vez, um certo conflito, não é muito dentro do nosso contexto, mas dá para se aplicar, que eu fui conversar com um pastor sobre um jovenzinho que ele tinha o costume de, no momento do avivamento, do reteté, ele saía imitando alguém, e ficava uma coisa bem explícita que era algo copiado. Eu me lembro como se fosse hoje, eu nunca esqueci esse conselho do pastor. Disse: pastor, isso não incomoda o senhor, porque para mim me dá uma impressão de que é algo bem complicado. Aí ele olhou para mim e disse assim: você prefere ele copiando os mistérios de Deus ou copiando o mundo lá fora? Aí eu olhei e disse: se aplica, pastor? Ele: sim. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a gente só tenta imitar aquilo que nós achamos bonito. E dava para mim dormir sem essa. Dava, mas eu levei, foi importante, porque eu estou aqui algumas décadas depois citando o testemunho. Então, meus irmãos, a igreja precisa aprender com essa postura da Bíblia, em que nós temos nos referenciado,
quem exatamente nós temos copiado? Quem exatamente nós temos copiado? Como obreiros, como servos, porque uma coisa é certa, vocês que aqui estão porque a partir deste momento, a partir deste chamado, vocês não são mais pessoas que podem ser influenciadas por qualquer vento de doutrina, vocês estão sendo chamados para influenciar este mundo. O que é que nós temos gerado nos membros? Quando eles nos olham como servos, como obreiros, o que é que desperta neles? Uma vontade de servir mais ou se acomodar mais? Porque um obreiro que serve bem, quem olha diz assim, eu quero um dia ser um obreiro igual a ele. Mas um obreiro que serve mal, ele escarnece, a ponto do membro olhar e dizer o seguinte, eu, se for para ser obreiro desse jeito, eu nem quero ser. Está entendendo? Sem contar que tratar de referências em um período como esse que estamos submetidos é difícil. Por quê? Porque nós estamos inclusos na geração digital, dos digitais influencers. A moda hoje é copiar o que a internet dita. E a igreja não foi chamada para isso. Nós já temos nossa própria mídia social para copiá-la. Se chama Bíblia e essa é imutável e nunca pode perder a primazia no nosso coração. Fora isso, eu preciso tratar da importância dos costumes da igreja, que pode não estar na Bíblia, mas tem o seu valor. E às vezes nós queremos invalidar isso, destruir isso. Isso é um mal que fazemos a nós mesmos. Queremos ser tão transculturais, intelectuais, que acabamos matando uma cultura que nos trouxe até aqui. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de toda uma cultura da igreja brasileira. De uma igreja que serve a Deus e que era conhecida por isso, e hoje todo tipo de costume que é lançado na internet, a igreja tenta copiar. Meus amados irmãos, me perdoe a dureza, mas se é treinamento de líder, é assim. A pandemia, o processo da pandemia, só fez acelerar algo que era inevitável, o que nós vivemos hoje. Essa época de gerações líquidas, essa época de relacionamentos remotos, essa época de compromisso à distância, compromisso virtual, só fez acelerar. Era vamos dizer assim, era impossível de impedir esse processo. Só que a pandemia acelerou e pegou uma igreja desprevenida. Uma igreja que hoje, e agora eu falo no aspecto global, uma igreja que hoje deixou de cuidar dos seus pastores para adotar pastores virtuais. Uma igreja que hoje se congrega em uma igreja onde por vezes tem um pastor que se sacrifica, que trabalha, que dá duro para poder servi-la, que às vezes perde noites de sono, preocupado com problemas, meditando na palavra, levando gente para o hospital, servindo a sua igreja, mas alguém vai olhar e vai assistir um culto online e vai dizer, o pastor que eu quero para mim é esse, porque é doutor, porque tem uma igreja de 10 mil membros, porque, sei lá, é tanta coisa, porque é bonito. Hoje em dia os critérios que se usa para avaliar são os mais absurdos. Então o que é que você quer dizer, pastor? Quer dizer que não tem problema você se referenciar, mas se é da sua referência, de você adotar como seu pastor alguém que você nunca nem viu, cuide do pastor que Deus te deu.
Se é de você ficar admirando as igrejas que você nunca nem pisou, porque não tem condições de ir, cuide da igreja que Deus te deu. Se é de você estar admirando os irmãos que você nunca nem viu, cuide dos irmãos que Deus te deu. Eu quero dizer uma coisa: nós podemos estar inseridos nessa sociedade digital, mas nós somos aqueles que jamais substituirão o contato, substituirão o olho no olho por isso aqui. A igreja tem que voltar ao porta a porta. A igreja tem que voltar ao cara a cara. A igreja tem que voltar a cuidar diretamente. Eu nunca esqueci o tema de um livro que eu achei tão marcante. Eu li. Está gravando, não vou falar o comentário do livro não. Mas eu li e o tema me marcou. Diz assim: eu não quero um pastor bacana. Era o tema desse livro. Eu não quero um pastor bacana. Nós adotamos pastor não é porque é descolado, não é porque é da moda, não é porque é digital influencer. Adote referências para a sua vida que tenham vida no altar, que tenham vida de oração, que tenham vida na palavra, que buscam a presença de Deus, que te ajudam no teu dia a dia, que te ensinam a servir, que pegam na tua mão e vão contigo. É dessa forma. Fez o que era reto. É muito interessante a Bíblia falar isso antes de dizer o que ele fez. Porque o que ele fez em conjunto. Ele vai convidar, ele vai arrebanhar os levitas e sacerdotes para ajudá-lo na obra. Mas antes de qualquer coisa, a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto conforme o seu pai Davi. Por quê, pastor? Porque tudo começa por mim. Começa por você, obreiro. Fez o que era reto. Fez por quê? Porque eu sou obreiro. Então isso independe de quem está fazendo certo. Por quê, pastor? Porque tem obreiro que pega o gancho, pega a moleta e diz assim: os diáconos da minha igreja são tudo relaxado. Eu vou fazer o quê? Porque os obreiros da minha igreja não têm compromisso, certo? Você é você, faça o que é reto. Ainda que não esteja ninguém fazendo, ainda que ninguém faça, você faz, porque é o certo. Lembra de Davi no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Existem coisas, existem atos, existem atitudes, decisões na vida de um líder que é no singular. Ele diz: o Senhor é meu pastor. Assim, pode até não ser seu, mas meu ele é. Pode até você pode até não querer seguir, mas eu vou seguir. Pode até não querer servir, mas eu vou servir. O que falar de Josué? Eu não sei qual será a decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obreiros do Senhor, tenham esse compromisso. Qual compromisso, pastor? O compromisso da decisão imutável por servir ao Senhor neste caminho da palavra. No primeiro ano do seu reinado, diz o texto que ele abriu as portas da casa do Senhor. Primeiro ano. Não, me entenda. Nós estamos tratando de um político, do líder maior de uma nação. Não pense que Israel girava somente em torno dos mandamentos, da lei. Não. Israel era uma nação. Como nação, ele tinha que se preocupar com tudo que envolve um líder político. Só que aí, eu pensei muito nisso, gente. Porque eu confesso para vocês que eu sou alguém que aconselha muito as pessoas a buscar um futuro. Às vezes eu percebo jovens que chegam e dizem assim: pastor, eu estou pensando em fazer uma faculdade de teologia. Acabei de terminar meu segundo grau. Digo: que ótimo. Contanto que você consiga fazer uma outra faculdade que lhe habilite para ter um futuro. Contanto que você consiga fazer um outro curso que lhe habilite em uma profissão. Mas se não, prepara o teu futuro. Prepara o teu futuro. Fiz isso muitos anos. E confesso que ainda faço. Mas algo mudou em mim depois desse período. Algo mudou em mim ao longo desses quase 2 anos de pandemia que estamos vivendo. O que, pastor? Eu estou compreendendo que não há mais tempo para o ócio.
Não há mais tempo para obreiros deixar a obra de Deus em segundo plano. Pastor, você está me mandando deixar tudo para viver só na igreja? Não, eu estou lhe mandando priorizar o seu serviço na igreja. Eu estou lhe dizendo que para tudo que nós queremos, que nós almejamos fazer, nós conseguimos dar prioridade. Eu estou aqui hoje com vocês e eu lhe confesso, gente, foi quase um milagre de tão turbulenta que está a vida nessas últimas 2 semanas. Era tanto compromisso que eu olhei para a agenda e disse assim: Senhor, eu vou viver um de cada vez, eu vou vencendo, e para cada um que eu consiga vencer, eu dou um glória, e para mim, acredite, o meu coração está dizendo, glória a Deus, você conseguiu chegar até aqui. Mas eu começo a entender que a casa do Senhor necessita da nossa prioridade. No último treinamento aqui, quando o pastor Rômulo estava ministrando, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu estava ali sentado e Deus falou assim comigo: as suas desculpas te justificam, mas revelam as tuas prioridades. Nós podemos até chegar e dar desculpas e nos justificar, e as causas são as mais nobres. Lembre-se de Marta e Maria. Senhor, não te incomoda a minha irmã sentada aí não, Senhor. Eu estou aqui varrendo a casa, eu estou cozinhando, eu estou preparando a casa para te receber. Marta está fazendo a coisa certa, com a prioridade errada. Maria talvez estivesse fazendo algo que pareça até errado, mas dando prioridade ao que é certo. Então eu compreendi isso, meus amados irmãos, me escutem. Chega de desculpas para a obra. Chega de desculpa para a casa de Deus. Obreiro, pelo amor de Deus, se você quer ser obreiro na casa do Senhor, arranje tempo para ela. Não dá para ser obreiro sem nunca participar de uma limpeza de um templo, sem nunca participar de um evangelismo, sem nunca participar de uma consagração, sem nunca participar de um estudo bíblico. Não dá para ser obreiro sem ter uma vida devocional ativa, sem ter uma vida de estudo da palavra. Meus irmãos, eu estou lhe dizendo, a obra clama. Os pastos estão brancos. Precisamos servir. Precisamos priorizar. Precisamos. Chegamos no versículo 4. E o texto vai dizer: trouxe os sacerdotes e levitas e os ajuntou na praça. Ele trouxe obreiros, assim como eu lhe falei no início. Suas responsabilidades ampliaram. Para quem vai ser consagrado agora a alguma coisa, vai ampliar ainda mais. Inclusive a compreensão que algumas coisas que achamos que é dever único e exclusivo do pastor, é nosso. Não estou falando hoje para a minha igreja. Estou falando para outro grupo de igreja, apesar de ter vários irmãos aqui do conjunto. Mas estou falando para outro grupo de igreja. Foi o que ele fez, pastor como líder. Ele disse: manda trazer os levitas e os sacerdotes. Manda trazer. Manda trazer. Você foi chamado para trazer. Está na hora de você parar de pensar que é o pastor quem traz. O pastor tem o dever de pastorear, de pregar e de cuidar. Para ser sincero, o dever de trazer, tirando a responsabilidade do Espírito Santo, que nós sabemos que é quem convence, é seu. E surge aquela pergunta a você, líder, obreiro: quando foi a última vez que você convidou alguém? Não, eu não estou falando daquela mensagem do WhatsApp. Eu estou falando daquela ligação, eu estou falando daquela visita, eu estou falando de buscar na casa, eu estou falando de acompanhar até a igreja, eu estou falando de todo o compromisso que envolve a luta. Eu estou falando de se preocupar. Pastor, quem é o pregador de domingo? É fulano. Quem é o louvor? É ciclano. Por quê, meu filho? Porque eu vou trazer convidado. Eu quero que tudo funcione perfeitamente bem. O pessoal das escalas estão no seu lugar. A igreja está bonita. A igreja está arejada. Se preocupe com tudo que envolve essa função de trazer. Se preocupe em convidar pessoas para estar, para participar. Contagie as pessoas. Nossos olhos precisam voltar a brilhar. As pessoas precisam ver
o amor em nossos olhos. Mas não foi só trazer. A Bíblia diz que ele trouxe e uniu. Aí não precisa nem eu lhe dizer, né? Porque o meu dever não é só trazer como obreiro. O meu dever é unir. Os membros podem até de repente ser desunidos. Os membros podem até de repente falar mal um do outro. Os membros podem até de repente ter desavença. E essas desavenças podem até perdurar dentro da igreja. Até quando, pastor? Até ela chegar num obreiro. Até ela chegar num diácono. Até ela chegar num líder. Até ela chegar num cooperador. Por quê? Porque nós somos daqueles que trazem, mas que aqui dentro eles lutam pela união do corpo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, é juntar. Você tem compromisso com a união da sua igreja. Você, como obreiro, nem pode ser daquele omisso que diz assim: eu não vou me meter nisso aí porque eu não tenho nada a ver com isso. E nem pode ser daquele que pega a informação e propaga, continuando a guerra, continuando a briga, continuando a desavença. Por quê? Porque eu sou obreiro, e como obreiro eu tenho que ter a compreensão: eu sou membro de um só corpo. Você é parte de mim, meu irmão. Você é um pedaço de mim. É impressionante como tem gente para separar na igreja, como deveria estar unindo. Como tem gente semeando contenda, quando deveria estar sanando problemas. Mas em nome de Jesus, não, levante sua mão, porque isso é muito sério. Eu sei que não é só comigo que isso acontece. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou daqueles que unem, que juntam, que ajudam, que socorrem, que entendem, que se importam, que estende a mão, que vai lá e luta, que ora também, que faz de tudo para ajudar. Nós estamos aqui, meu irmão, não é para pagar o pavio que fumega, não. Nós estamos aqui para servir ao Rei e cuidar do rebanho. Versículo 5 até o versículo 7. Até o versículo 7, ele vai tratar, eu vou ressaltar alguns pontos. Primeiro, santificação. Ele vai chamar, ele não vai só trazer e unir, ele vai chamar a santificação. Escute, a sua igreja pode ter os mecanismos, os métodos mais modernos. Sua igreja pode ter a melhor climatização, ter as melhores poltronas, conforto, melhor estrutura. Sua igreja pode ter bons pregadores, pode ter bons obreiros. Se falharmos nisso aqui, tudo foi por água abaixo. Não adianta só trazer e unir. A busca pela santificação tem que ser uma busca contínua da igreja. A busca pela vida de oração tem que ser algo contínuo na igreja. E você, individualmente, precisa ter essa busca. Eu luto pela união, mas eu busco a santificação. Por quê? Porque eu quero ser um obreiro cheio de Deus, que compreende que o fogo desce é do altar, e se o fogo desce é do altar, o meu coração precisa estar em chamas, o meu coração precisa estar inflamado com a unção do Espírito Santo para transmitir. Depois segue-se o protocolo, e ele vai denunciar o que os seus antepassados não fizeram. Ele vai dizer: nossos pais prevaricaram, nossos pais falharam, fecharam as portas do templo, apagaram as luzes, cessaram o ofertório, o sacrifício, apagaram tudo. Nossos pais falharam. Mas entenda, Ezequias não está falando isso pelo mero prazer da crítica. Ezequias não está falando isso só para tentar parecer ser melhor do que os que vieram antes dele. Eu não defendo saudosismo e nem defendo supervalorização do momento. Eu entendo que a igreja do passado tinha suas falhas e a igreja de hoje tem suas falhas. E para que eu estou aqui como obreiro, pastor? É porque você,
assim como eu, fomos escolhidos por Deus para sermos aqueles que trazem problemas junto com soluções. Nós não falamos mal só pelo bel prazer de falar mal. Nós chegamos com o problema, apresentamos o problema e apresentamos a solução. Ezequias vai chegar e vai dizer: os nossos pais falharam, os nossos pais erraram. Por quê? Fecharam as portas, apagaram as luzes, acabou-se as festas, acabaram com o incenso. E nós, Ezequias, vamos fazer o quê? Vamos abrir as portas, abrir as luzes, buscar a santidade, acende o sacrifício, vamos fazer o que tem para ser feito. Parece fácil de entender, mas é difícil de viver. Porque verdade seja dita, fácil mesmo é identificar o erro e achar um culpado. Fácil mesmo é isso. Identificar um problema e achar alguém para jogar a responsabilidade. Identificar o problema da igreja e dizer: é culpa do pastor, é culpa do presbitério, é culpa do líder, é culpa desse ou daquele. Seja muito bem-vindo. Olhe por gentileza para o seu irmão com todo carinho e diga: é culpa sua. Não, você que ouviu, não se intimide não. Diga para ele que lhe disse também: é culpa sua. As cadeiras estão sujas, é culpa sua. Os banheiros é uma imundícia da igreja, é culpa sua. É culpa sua. A palavra, olha, não, parou. É culpa sua. Ô Ezequias, vai jogar a culpa toda no teu pai? Vou nada. Eu vou apresentar o problema juntamente com a solução. Ô, coisa boa é quando alguém chega para um pastor e diz assim: pastor, essa área da nossa igreja está falha. Que tal se nós adotarmos tal postura e resolvermos o problema? Então, Ezequias é desse, né? Agora tem uma coisa importante, dá para continuar nesse ponto, mas quando ele descreve essa série de atitudes e o público que ele recrutou, gera uma compreensão. Qual é a compreensão? Olha, chama os sacerdotes e chama os levitas. Por quê? Porque cada um tem a sua função e a sua importância no bom funcionamento da igreja. E por que eu preciso entender isso? Para você entender que o teu trabalho é extremamente precioso para o reino. Pastor, mas eu sou só um porteiro. Você já parou para pensar a importância de um porteiro? Eu sei que na maioria das igrejas é assim. Mas vou lhe explicar como é que funciona um porteiro no CC. O porteiro está altamente ligado se alguém vai arranhar o carro de alguém, se vai entrar um elemento suspeito na rua, se vai entrar um elemento armado na igreja, se alguém está atrás de confusão dentro da igreja. O porteiro, eu estou falando só do porteiro. Já aconteceu uma vez que o porteiro identificou um volume estranho na roupa do rapaz. Certifica-se se é da polícia. Não é. Eu acredito que até quem for da polícia tem que ter o compromisso, a decência de esconder sua arma de maneira a não pôr pânico no povo. Você mora em Fortaleza. Então, ele sentiu, o obreiro abraçou e sentiu que tinha uma arma. Não? Sentiu. Quando ele sentiu, passou a fita lá dentro. E lá dentro tem uns irmãos selecionados para tratar com carinho essas coisas. Compreenda, aqui não tem maior nem menor. Quando você está olhando para cá, pensando que aqui é o maior, é o menor. O maior está lá. O que esse aqui está dizendo é o seguinte: para o bom funcionamento desta casa, tudo tem que funcionar. Se o obreiro deixar de ser obreiro, que quer ser evangelista, a função do obreiro vai ficar desprovida. Eu vou lhe dizer uma coisa: na hora que o parafuso aperta, normalmente eu não recorro aos grandes cargos da igreja. Eu recorro às irmãzinhas de oração, que às vezes não tem cargo nenhum. Então compreenda que a sua importância é de vital necessidade da sua igreja. Sirva ao Senhor com amor, sirva ao Senhor. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: olha, inclusive, acelerando já para concluirmos, inclusive, gente, nós estamos pagando um preço por causa disso, por causa do nosso pecado.
Isso aqui, nós precisávamos de tempo para tratar isso. Porque me parece que esse período de lockdown, esse período de culto online gerou esse outro problema. Qual é o problema, pastor? É uma classe que ficou erudita demais, acadêmica demais, humana demais, terrena demais, antropológica demais. Gerou uma classe que humaniza tudo. E esses extremos, o obreiro não pode pender para nenhum. Eu nem posso ser aquela pessoa que tudo julga como espiritual, tudo é demônio ou tudo é Deus, assim como eu também não posso pender ao outro extremo, de achar que tudo é homem. Porque se eu assim penso, e assim eu venho a agir, sem o discernimento, sem essa compreensão, eu vou jogar culpa celestial, espiritual, em homens, e vou jogar culpa humana no espiritual. Então a igreja precisa saber, o homem erra diariamente, mas tem muitas coisas que vêm oriundas de posturas espirituais. Ezequias entendeu isso, ele diz: nós estamos pagando o preço que estamos pagando porque pecaram. Então a igreja precisa entender isso. Precisa entender que os pecados ainda geram sequelas, que ainda geram consequências, que as provas, meu Deus do céu, diante de todo esse contexto, o que eu vi da classe teológica, humanizando totalmente o cenário mundial. Não, isso aí não tem nada a ver, é um fator biológico, não tem nada a ver com o espírito, pelo amor de Deus. Se seguirmos esse caminho da humanização de tudo, Jesus vai voltar e nós estaremos fazendo cálculos. É tempo da igreja estar alerta, atenta. O nosso Cristo está voltando, os sinais estão se evidenciando, e a igreja, o corpo de obreiros, não pode perder essa sensibilidade, não pode perder essa espiritualidade. Aí chegamos para concluir aqui, versículo 10, ele diz assim: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Ele é o tipo do líder que ele luta pelo coletivo, ele é o tipo do líder que ele luta pela igreja, porque obreiro que não tem amor à igreja está no lugar ou na função errada. Você precisa, assim como o seu pastor, amar este lugar, amar as vidas que aqui congregam, amar as vidas que o Senhor lhe confiam, mas chegarão momentos onde a sua decisão tem que ser unilateral. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para cultuar, eu estou aqui para louvar, eu estou aqui para lutar por você, mas uma coisa é certa, qual é? Eu estou decidido a fazer aliança com o Senhor. Vai o conselho para todos que serão consagrados, vai o conselho para aqueles que ainda nem sabem que serão, ou que já estão em funções, em nome de Jesus, tem essa decisão resoluta no seu coração: eu estou decidido a servir o meu Jesus, por todos os dias da minha vida. Essa convicção não pode faltar. O texto encerra da maneira mais linda que poderia encerrar. O texto diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Eu sirvo para ser reconhecido? Não, você serve porque o Senhor lhe escolheu. Eu sirvo porque fui reconhecido? Não, você serve porque o Senhor te escolheu. Eu sirvo porque o meu pastor é um cara legal? Não, você serve porque o Senhor te escolheu. Não, você não entendeu a grandeza do que eu estou lhe falando. Eu não estou lhe dizendo que você é escolha de homens falhos que nem eu, você. Eu estou lhe dizendo que um Deus perfeito, santo e todo-poderoso olhou para ti e disse: eu te escolhi. Santo e perfeito. Então, voltando ao contexto das consagrações, é o pastor que escolhe, é o pastor que te avalia, é ele que está contigo no teu dia a dia. Ele tem esse direito humano, como instituição humana, ele tem esse direito de te avaliar, mas escolha não. Escolha Deus.
Eu já vivi essa experiência ao longo desses 10 anos pastorais. Eu já vivi tanto isso, de olhar para algumas pessoas e dizer, vou consagrar, e Deus não me permitiu. Olhar para outras e dizer, não consagro nem a pau, e na última hora dizer, vai e consagra. E posso lhe dizer a verdade? A melhor coisa da minha vida foi ter ouvido a voz dele e atendido. Então, Igreja do Senhor, encerro dizendo, vocês não são escolhas de homens, escolhas institucionais, vocês são escolhas celestiais. Deus te escolheu para o serviço na casa do Senhor. Que Ele te abençoe, te fortaleça, te conduza nessa obra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.